Oh, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Aguirre. Bom, hoje temos um tema muito interessante e apetitoso. Deu uma fome, mas tudo bem, vamos lá. Vamos à comida dos deuses. Isso aí. Tá? Nesta live, vamos mostrar segredos ocultos por trás das oferendas oferecidas aos deuses. Vamos falar sobre uma arte oculta, mas que ensina os alimentos secretos que estimulam os centros de energia e transformam os discípulos em mestres. E não poderia faltar o mistério do maná, tá? O alimento que acompanhou o Êxodo, mas que também existia no Antigo Egito. E acredite, ainda hoje existe. Sim. E este maná, digamos assim, é recolhido por fiéis que sobrevivem dele ainda hoje. Tá? Isso vamos deixar para o final, para mostrar coisas que uno nem se imagina que podem existir. Nessa live vamos falar dos alimentos sagrados dos deuses e mostraremos como várias culturas em diversas partes do mundo repetem mitos, onde os deuses ensinam homens como e de que se alimentar, né? Vamos iniciar falando dos alimentos sagrados dos deuses andinos. Vamos fazer uma volta pelo mundo e começando com os povos andinos, que ainda que pareça incrível, eles ofereciam minerais para alimentar os deuses e assim obter os favores deles. Os pratos que correspondiam às suas preferências eram servidos em mesas compostas por vários ingredientes e geralmente a comida vinha acompanhada com libações de chicha de milho, quinoa e alfarroba. Agora, entre os principais ingredientes estavam os minerais preparados em pequenos pedaços, tá? De turquesa, crisocola, sodalita e outros minerais de cobre em bruto ou na forma de pequenas contas. E isso aparece até nos geóglifos e a escrita antiga andina. Esses pedaços verdes ou verdes azulados são os ingredientes que foram preservados até hoje da comida dos deuses. E ainda são preservados em oferendas deixadas por xamãs como parte de seus rituais de viagem. Então, às vezes você poderia encontrar nos caminhos. Tu vai caminhar, tu vê umas pedrinhas assim, a comida dos deuses. Muito bem. Então, agora vamos falar sobre os alimentos dos deuses mesoamericanos. Temos que ver que na região mesoamericana os deuses precisam ser alimentados muitas vezes com sangue. E se não receberem a comida, digamos assim, deles, podem perder o poder e até poderiam morrer, segundo os mitos, embora tenham a capacidade de renascer novamente. Tá? E este conceito, em realidade, era justificado pelo fato do Deus Sol ter doado seu sangue para fazer os humanos. Então, em teoria, eles teriam o direito de exigir um retorno em sacrifícios, que seria a demonstração de reconhecimento por parte dos humanos, aqueles que seriam seus criadores. Bom, aqui está dando um probleminha aí, não sei o que houve com a imagem que eu ia passar para vocês, mas quando se diz que o Deus Sol teria doado sangue dele, né? Pode querer dizer que ele interveio diretamente, corporalmente na criação ou reformulação da humanidade. Eu acho que sim, que podem, digamos, ter misturado o seu sangue e hoje podemos dizer seu DNA com os humanos. Tá? E tu achas, sabes quais eram os alimentos sagrados dos deuses gregos? Bom, nós já atravessamos o oceano. Vocês veem que a gente está dando um passeio aí. Né? Mas é importante porque vão ver que tudo o que nós vamos falar hoje tem um certo ponto, digamos, de conexão. No caso da Grécia Antiga, temos a ambrosia e o néctar. Digamos, o alimento e a bebida dos deuses dentro da mitologia grega. Que continuam a existir até hoje, tá? Ainda que não conservem as qualidades secretas que os antigos
demonstravam possuir. A ambrosia e o néctar são mencionados em textos antigos, né? Sendo consenso que a ambrosia era um alimento, enquanto o néctar era a bebida. E sabemos que também podiam ser ungidos com essas substâncias, né? E obter os poderes divinos. Agora, sobre qual seria a origem da ambrosia e do néctar, ou como foram produzidos, não se sabe, não é explicado. Só temos algumas referências, né, nos mitos onde é dito que ambos eram entregues no Monte Olimpo todas as manhãs por pombos. Pombinhas. De manhã tu despiertas, o café da manhã, abre a janela e entra o café da manhã. Bom, então, digamos que a participação na alimentação da ambrosia e o néctar deu aos deuses gregos sua imortalidade. Era dito que o consumo da ambrosia e o néctar transformou o sangue das divindades gregas na força vital mais celestial chamada ícor, tá? E na mitologia grega, então, o ícor é o fluido etéreo presente no sangue dos deuses. Agora, este fluido estava presente na ambrosia e o néctar, e quando um deus era ferido, isso quer dizer que podiam ser feridos, e sangrava, o ícor tornava o sangue divino venenoso para os mortais. Tá? Essa substância, o ícor, faria com que o sangue dos deuses ganhasse uma coloração dourada. Fíjense, observem que os que vêm acompanhando as lives sabem que nós falamos que os deuses egípcios eram dourados, por isso diziam que eram de ouro. Observem essa relação entre a mitologia egípcia antiga e a mitologia grega. Antes de continuar, quero só dar um oizinho aqui para os nossos queridos fiéis aqui, a Socorro, a Rani, a Helena, o Dagoberto e a Johnny, que estão sempre aqui nos apoiando. Tudo bem. Beijão para você. Bom, mas e a comida dos deuses na Índia? Já nós fomos para a Índia. Então, em realidade, na Índia temos o Amrita, que é um líquido milagroso chamado água da vida da mitologia hindu, budista e jinaísta. Essa substância milagrosa estava vinculada, digamos, incluída, ¿no?, em várias ofrendas, mas especialmente na forma de um suco chamado soma. Tá? Então já temos a imagem aí. Quanto ao mito, que em tempos remotos o soma era produzido pela agitação do oceano por deuses e demônios. Tá? E através deste líquido era que os deuses adquirem sua imortalidade. E soma quer dizer sem morte. Então, na filosofia mítica, yoga, Amrita, o soma, é um fluido que sai da glândula pineal, tá? E desce até a garganta, quando o discípulo entra no estado de alta e profunda meditação, digamos assim. Quer dizer que as oferendas e mitos podem guardar segredos místicos de antigas ciências que poderiam modificar as funções normalmente conhecidas, né, do nosso organismo? Na realidade, vamos falar mais profundamente disso, porque é extremamente interessante. Hoje sabemos que o soma, ou Amrita, é uma substância real que aparece na boca em certo estado de meditação, quando se contrai a ponta da língua no palato mole superior, tá? No céu da boca. Só não vai comer a língua, tá? Não. É só fazer uma massagem assim. A contração da língua, então se diz que massageia indiretamente a glândula pineal e produz diferentes sensações de gostos diferenciados, que podem ser alcalinos, amargos ou lácteos, até que aparece um gosto de difícil definição, que é conhecido como elixir lunar. Lembrem bem o que estamos falando, porque depois nós vamos costurar tudo e vão ver que tudo fecha com a antiga cultura egípcia. Então, bom, estou mostrando aí para vocês a imagem do Prahlad Jani.
também conhecido como Mataji. Por vários anos a gente tem acompanhado a história, os estudos feitos com ele, né? Tem agora também um mistério que a gente não sabe se ele morreu ou não morreu. Tem gente que diz que ele morreu há pouco, em maio, tem outros que dizem que não é verdade. Mas esse homem foi considerado um santo, né? Yogi, eremita indiano, que dizia ter vivido nos últimos 80 de seus 90 anos de vida sem comer e sem beber. Jane afirmava que parou de se alimentar. Sem beber água, não? Sim. Porque alguém pode pensar, não tomar qualquer líquido, digamos assim. Ele afirmava que ele parou de se alimentar, de beber aos 8 anos de idade, né? Sim. Ele aceitou ser submetido a investigações, primeiramente pelo exército, né? E por um instituto de pesquisas médicas, onde ele ficou isolado em um pequeno quarto com câmeras que filmavam ele dia e noite para ver se realmente ele não se alimentava e não bebia nada, né? Se não era papo furado. O quarto era observado permanentemente por grupos de médicos que a cada 3 horas recolhiam amostras do sangue dele. A pesquisa durou cerca de 10 dias, onde em nenhum momento ele bebeu a água, nem comeu nada, nem evacuou, nem urinou. E existe uma vasta documentação a respeito, né? Durante esse experimento, ele falava animadamente, demonstrava vigor físico, né? Tanto na aparência quanto nos exames sanguíneos, que mostravam índices normais. E o resultado do experimento foi inconclusivo, uma vez que nenhum dos médicos pesquisadores conseguiu construir alguma hipótese que justificasse, né, dentro do conhecimento atual da medicina, como o yoga estava se nutrindo. Bom, Jani, que seria o nome dele, afirmou que se alimentava de luz. Então, olhava de manhã fixo diretamente ao sol nascente durante vários minutos. Claro que esse perigoso hábito, né, pode danificar a retina e pode causar cegueira, então não procurem imitar esse processo sem os devidos cuidados, né? Jani também é interessante, afirmou, digamos, aos médicos que investigaram que tem um orifício que surgiu misteriosamente no céu da boca dele, tá? E quando ele olha o sol, digamos assim, escorre por esse orifício para dentro de sua boca um líquido. Observem os líquidos que nós falamos. E uma médica presente em parte dos testes que foram feitos, colocou o dedo e viu que realmente existe essa fenda no palato e essa substância, digamos, pegajosa que escorre dele. Então, sobre esse tema, podemos comprovar que existem hoje vários yogas na Índia e xamãs no mundo, tá? Que vivem da mesma maneira, inclusive nos Andes. Tem gente que vive igual, só que não estão fazendo propaganda, nem aparecendo fazendo testes. Então, podemos dizer que existem alimentos ainda desconhecidos para a maioria das pessoas, não explicados pela ciência, que dão veracidade aos antigos mitos sobre o alimento dos deuses. Mas bom, agora vamos falar sobre os alimentos sagrados dos deuses egípcios. Nós sabemos que existe uma variedade enorme. Só um pouquinho aqui. Uma variedade enorme de comidas preparadas como oferendas aos deuses, né? E para os espíritos falecidos do Antigo Egito. Podemos incluir nesse cardápio touros, vacas, gansos, peixes, grãos, pães, frutas, cerveja, incensos e flores. E esses rituais semelhantes e oferendas a gente pode perceber hoje em toda a África, né? Sim. Onde cada orixá tem seu próprio prato preferido. E falando desse tema, tá? Eu sempre vou contar uma historinha, porque faz parte, não? As historinhas são melhor, né? Não sei o que o pessoal acha. Em realidade, quando eu cheguei ao Brasil, eu acho que uns meses depois que cheguei, já há muitos anos, tá? Tive uma experiência interessante, porque conheci uma mãe de santo, que uma discípula que estudava comigo nesse momento me apresentou,
E assim que fui convidado a conhecer o terreiro dela. Tá? E isso era para mim uma coisa pouco conhecida. Eu nunca tinha tido, digamos, muito contato com esse tipo de estudos místicos, religiosos dentro da área africana. Mas eu gostei da ideia, tá? Quando eu conheci ela, depois ficamos amigos, trocamos muitas informações sobre oferendas, alimentos sagrados e outros mistérios também que existem dentro da iniciação, dentro dessa linha de estudos. Também me mostrou as imagens dos orixás, que eram peças feitas de madeira, tá? Achei super interessante. Isso eu fiquei muito impressionado, porque eu fazia algumas experiências parecidas, mas o que eu vi ali me chocou, tá? Porque não achava que isso existisse ainda hoje. Tinha eram de madeira e tinha umas casinhas, tá? Como os pequenos templos. Bom, cada orixá tinha sua casinha, depois aí apresentavam as ofrendas frente à entrada da casinha. Mas depois de um tempo, em muitas conversas, ela me mostrou que a cada certo período de tempo tinham que refazer essas casinhas. Por quê? Porque as peças cresciam, tá? E as casinhas iam ficando pequenas. Como assim cresciam? Cresciam, eram peças de madeira, não eram de cerâmica. Não inchavam. Não tem inchar isso, cresciam, e ela me mostrou, olha, esta era desse tamanho, já tinha outra, e depois tu veia que estava enorme dentro da casa, então iam trocando. E eles se abaixavam assim? Não sei, depois que iam de comer ali, e esses orixás, essa simbologia dos orixás, crescia. E isso também acontecia com pedras e cristais, que também representavam esses orixás. E eles eram alimentados com óleos minerais. Então estamos falando de algo que a ciência desconhece. E claro que este é um fenômeno que só os iniciados, discípulos conheciam, tá? Eu acho que a maioria das pessoas desconhecem, como desconhecem também os mistérios dos antigos templos e ofrendas egípcias. Muitas tradições africanas, temos que ter em conta isso, nascem no Egito. E foi nesse terreiro que comecei a observar e a comparar a importância dos rituais e oferendas oferecidas aos deuses. Foi nesse lugar que pude analisar e comparar a relação dos deuses egípcios com os orixás. Ritmos importantes, músicas, rituais, oferendas. É uma coisa que te faz viajar no tempo, porque tu estás no presente, mas estás vivendo coisas que há milhares de anos se fazem, tá? Então, tu começas a relembrar e avaliar os conhecimentos transmitidos pelos mestres da tradição, e tu vê que tem coisas muito, pero muito paralelas. É interessante observar que em todo o mundo existem alimentos que os deuses deram aos homens. Sim. E alimentos que eram só dados aos deuses. Sim. Né? E esse, em geral, é um tema apaixonante, porque também nos mostra a relação entre mitos, ritos, filosofias, religiões e práticas místico-mágicas, né? Sim. Digamos que eu passei muito tempo estudando isto, e vou dar um exemplo simples de sincronismo, digamos, destas ideias, tá? Falei há pouco do Deus Sol, quando começamos a live. Sol mesoamericano que exigia, digamos, dos homens certos sacrifícios de sangue humana, em forma de reconhecimento por ele ter criado a humanidade, certo? Bom, mas se vocês observam no mito do Deus Ra no Egito, vemos que em certa época de sua presença na Terra, quando se lhe considerava envelhecido, alguns homens perderam o respeito por ele. Ele usou seu olho esquerdo para transformar a deusa Thor na devoradora Sekhmet. Temos a devoradora? Olha. Com a ordem de destruir aqueles que digamos que o negaram, tá? Bom, e sabemos que ela bebia o sangue humano, tá? Exatamente pelo mesmo motivo dos deuses mesoamericanos, tá? Tu acha que no Antigo Egito teve um período de sacrifícios humanos?
ainda que a tradição, tá, não fale a respeito, e eu acho que dentro da egiptologia também não se toca claramente esse tema, tenho quase certeza que teve um período que sim, isso aconteceu. O mito em si dá a entender que por um tempo até Ra se arrepender do que ele tinha feito e digamos, a deusa Sekhmet vivia sangue, porque eram considerados traidores. Então, o arrependimento do deus Ra mostra que a evolução da consciência humana e divina podem estar intimamente ligadas. Então, não está claro em que período pode ter sido isso, mas diria que nas origens do Antigo Egito, talvez 15, 20 ou 30 mil anos. Então o sacrifício humano ou de sangue se relacionou em certas épocas com reconhecimento, entrega, submissão. Sim. Acho que, como disse anteriormente, a relação entre os homens e os deuses sempre evoluiu, tá? E até agora não para de evoluir. Mas podemos ver isso no Antigo Egito e em outros locais do mundo, quando encontramos deuses que ensinam os homens a plantar e mostram comidas importantes para a sua sobrevivência. Então existe uma troca, tá, constante entre o homem e os deuses. Mas tudo isso gera certos questionamentos, né? Os deuses nos criaram ou nós criamos os deuses? Bom, eles nos deram comidas e nos davam comida para eles. Existe uma troca, né? Entendo que as questões, talvez as duas questões são verdadeiras, tá? Mas voltando ao tema de hoje, podemos perceber que uma das bebidas mais importantes do Egito era a cerveja. Que não é a mesma cerveja que existe hoje, tá? E surge associada a um Deus que sempre esteve unido ao simbolismo cristão, que foi Osíris. A gente sabe que a cerveja no Egito era um alimento e bebida para uso recreativo, né? Mas também é uma parte importante de rituais, cerimônias religiosas, de remédios de cura. Isso porque era considerado parte da dieta alimentar dos deuses e ainda possuía uma divindade própria, que era Osíris, né? No Antigo Egito, a cerveja fazia parte de rituais em que era consumida como uma oferenda aos deuses. E sendo considerada divina, também fazia parte de remédios medicinais e tratamentos curativos como um componente mágico. Eu acho que é importante entender que a cerveja não tinha alto grau alcoólico, tá, nem nada, não tinha quase álcool. Era realmente... Era diferente da de hoje, né? Era um suco, não? Sim. Que tinha misturado também frutas secas, então era uma coisa agradável de se tomar. E se tomava quente, não se tomava gelada, tá? Então era um alimento básico. E uma oferenda de cerveja também era exigida para os deuses protegerem os mortos, tá? Então existem até hoje algumas inscrições que especificam os tipos e quantidades de cerveja a serem oferecidos a cada divindade. Y estos jeroglíficos antiguos también describen todo el proceso de producción de la cerveza. Existía una cerveza litúrgica más conocida en el Antigo Egipto como la cerveza da verdade. Y claro que era una receta, bueno, esa cerveza hoy sería trágica, ¿no? Sería perigosísima. Pero era una receta reservada a los sacerdotes que guardaban el santuario de Osíris. E temos que entender que Osíris, então, teria ensinado os humanos a cultivar cereais e a fabricar cerveja. Tá? Então, demos até agora uma volta pelo mundo nos ritos, mitos e ofrendas que podem explicar um dos conhecimentos místicos mais importantes para os discípulos iniciados do mundo todo. Mas como me dediquei a comparar e aprofundar estas ofrendas dos deuses gregos, indianos, americanos, orixás e muitos outros, pude observar uma certa ligação entre todos eles. Tá? Então, como falei anteriormente, as ofrendas produzem um tipo de energia tá? Que pode ser transferida para um objeto animado, tá? Espiritualmente. Isso é interessante. Podemos dizer o mesmo sobre os objetos que representam o Deus ou suas ferramentas. Isso é uma crença que existia em Egito. Então, poderia transmitir essa energia para uma estátua? Uma estátua, igual que a imagem de um orixá.
Se o orixá cresce, a estátua tem vida, que já falamos, não? Sim, tem sim, estátuas vivas, mas não são só as estátuas, os templos egípcios estão vivos. Todas essas ofrendas que se davam, tinha ofrendas ao Deus e tinha ofrendas aos templos, porque era a casa do Deus, e a casa do Deus é o corpo. Tá, mas e aí agora todo esse tempo sem ter essas ofrendas, como é que fica? Mas eles não têm, igual que eu já. Eles não precisam. Não precisam mais. Já tiveram ofrendas durante 5.000 anos, imagina a quantidade. Devem estar gordos, né? Tantas ofrendas. Não, não é isso. Existe uma energia remanescente. Isso é um fato. Sim. Tá? Eles estão ali. E não precisam sangue para se manifestar. Então, fíjense que dentro do grupo de estudos ensinei a nossos discípulos a relação que existe na mitologia comparada com os neterus, que são os deuses egípcios, gregos, romanos, e estas relações existem também dentro do cosmos, tá? Com os planetas e os centros de energia que temos em nosso corpo. Então, sabendo que certas ofrendas ou alimentos possuem um nível de energia que vibra tanto a nível cósmico como microcósmico, podemos dizer que certas comidas podem nos aproximar da vibração específica de entidades e deuses. Tá? Por isso, todos os rituais africanos estão associados a oferecer uma comida, um prato. É um ritual que se lo ves na rua todos os dias, não? Mas as pessoas não entendem que é possível transformar a comida em energia. E com esse yogi indiano, tu vê que realmente ele transformava a luz e sua mística em energia que permitia que ele vivesse sem comer, sem tomar água. Então, diria que as ofrendas aos deuses são padrões de energia para alimentar centros de poder que habitam em cada um de nós. Tá? Não estou alimentando o Deus. Em realidade, estou transformando essa ofrenda em algo que também me alimenta. Então, pessoalmente, entendo as ofrendas aos deuses como algo que damos e algo que se nos é dado. Então, quando oferecemos algo a um Deus, também o fazemos a uma parte desse néter que habita em nós. É uma troca constante entre nós e o cosmos, entre nós e a natureza, entre todo o que existe e o que vive em nosso universo. Podemos dizer que se alimentamos nosso corpo com alimentos considerados sagrados, nos dias que correspondem a cada Deus, estaremos fazendo uma ofrenda ao sagrado que habita em nós. Hoje os discípulos que passam pelos estudos das ciências sagradas egípcias no nosso treinamento místico, né, sabem as cores de roupa que devem usar a cada dia, as joias, as pedras preciosas, os alimentos, meditações, exercícios que estão intimamente ligados às energias dos antigos deuses e templos do Egito Antigo. Deixa eu só fazer 3 perguntas. Na realidade, uma é uma observação. O Joaquim Elois disse que já olhou para o sol por até 4 horas seguidas, sem equipamentos, e não sentiu nenhum dano. Tá. O Rafael tem 2 questões. No Antigo Testamento é dito que o aroma dos sacrifícios oferecidos a Deus era agradável a ele. Qual a ideia por trás disso? A queima de gordura animal libera alguma energia específica? E por qual motivo entidades astrais precisam ou gostam de elementos deste plano? Bom, Joaquim, eu já falei isso uma vez com ele. Eu também fazia essa prática, mas fazia de manhã quando o sol nascia, então podia... Quando tu olhas o sol com os olhos entrefechados, não precisa abrir o olho, em princípio pode começar com os olhos entrefechados e vão ver uma coisa interessante, a cor dele é diferente. Em realidade tem várias cores que vão trocando na medida que tu vai olhando. Eu acho que olhando 10 minutos é suficiente. Olhando de manhã cedo, quando ele recém está nascendo com os olhos entrefechados, uno vai treinando e consegue fazer isso sem problema nenhum. Agora, como ele fez e ficou 4 horas,
não aconteceu nada com ele, mas pode acontecer com outras pessoas. Sim, então, com não certeza. recomendo fazer isso iniciando com 4 horas olhando o sol, porque realmente é perigoso. Sim. Mas Joaquim Eu acho é um que- personagem diferenciado, não é? Tem algo que chama aos deuses. Aí. Tá? E o Rafa é assim, a ofrenda aos deuses, o Arão realmente é a queima de gordura, era, não? Quando tu prendes uma vela, tu estás fazendo também, como nós temos aqui uma vela que está sempre ligada quando nos damos aula, é uma ofrenda, porque essa gordura se transforma em luz. Quando vocês fazem um jejum, vocês queimam gordura. Isso é que é algo agradável aos deuses. Sim, é algo agradável a nosso templo. Estamos queimando gordura, estamos nos cuidando, melhorando, Produzindo transformando essa energia em algo positivo. Nossas mitocôndrias adoram. Sim, estamos cuidando de nós. Então, isso é positivo. Então, o que é agradável? O agradável é que o homem se cuide, se ilumine, cresça, se transforme, se transmute. Tá? Então, quando um homem não precisa mais comer, estamos falando de um homem em um altíssimo grau de elevação espiritual. Que eu acho, pessoalmente, que é a tendência da humanidade. Chegar a um ponto em qual o homem viva de energia. Talvez não falte tanto tempo para isso. O problema é acreditar que isso é possível. A Rani diz que na Índia os alimentos oferecidos aos deuses em cada reunião dos discípulos Vaisnavas são denominados prasada. Não sei se é prasada ou prasada. Bom, mas volto a insistir, os deuses habitam em nós. Então, uno dá uma ofrenda, pero a la vez, quando tu dá uma ofrenda, é decir, ofrenda ao Deus todo, por exemplo, o que é o que ele quer? Realmente Deus quer algo de nós? O que ele quer é que nós cresçamos, que nós estudemos, que nós sejamos mais espiritualizados, Que a gente evolua, né? que a gente evolua. Então, ao dar uma ofrenda, tu estás reconhecendo isso, é decir, estou fazendo algo por algo que me transcende. Tá? Então, é bom pensar que algo me transcende, sim, é bom pensar que eu não sou Deus. É bom saber e ter consciência que eu tenho que crescer e evoluir. E ao reconhecer minha ignorância, é aí que começo a evoluir. Esse reconhecimento da minha própria ignorância é grato aos deuses que habitam em nós. Sim. Tá? Então, quando hoje vemos a interpretação dos arqueólogos, historiadores, egiptólogos fazem sobre as ofrendas, sua falta de conhecimento sobre a essência dos rituais e a mística egípcia é triste, é muito triste. Tanta ignorância al respeito. ¿Ah? Digamos que a maioria também das lojas e fraternidades não explicam nem ensinam nada disto. Em sua maioria, transformam conhecimentos e ciências sagradas em rituais, sem origem, por desconhecimento e ignorância. E o pior é que os mestres destas instituições continuam transmitindo rituais em lugar de estimular os discípulos a procurar a origem de cada rito, cada meditação e cada prática. É importante entender que tudo pertence às ciências sagradas que foram deixadas para a humanidade, não para um grupinho de pessoas que se acham superiores. E isso lo vemos em todas as áreas neste mundo. Bom, mas para aqueles que quiserem participar dessas práticas místicas que o mestre Jorge ensina pela internet, nós recomendamos que façam isso e vocês podem solicitar uma orientação do mestre, né? Depois que fizerem essas práticas, né? Só falar com a gente ou pelo Telegram, pelas nossas redes sociais, né? Que a gente pode agendar essa orientação para o mestre explicar o que vocês viram, o que vocês sentiram, né? É importante seguir estimulando o processo das pessoas
entender, conhecer-se melhor e estimular esse maná interno que existe em cada um de nós. Isso aí. E também podem participar, né, do nosso treinamento místico egípcio. Na descrição ali do vídeo tem um linkzinho com um questionário para vocês responderem. Assim que vocês responderem, a gente entra em contato, né, para agendar uma entrevista com o mestre para vocês conversarem e poderem participar desse treinamento. Bom, mas voltando, falando de alimentos de Deus, o que tu pode nos dizer do maná? Bom, sem querer já falei um pouquinho. O maná, digamos que é um dos alimentos mais questionados e conhecidos dentro dos relatos bíblicos. Só que sua existência gera tantas dúvidas como a ambrosia, a amrita, tá? E vamos levantar algumas teorias a respeito que acham válidas de ser observadas. Alguns estudiosos propuseram que maná é derivado de uma palavra egípcia, que é menu, que significa alimento. Menu? Menu. Ah, então por isso que usam nos restaurantes o menu. O menu. Olha só, né? Então, poderia ter sido algo semelhante também ou parecido com algum produto que existia no Egito Antigo? Bom, em realidade eu estudei um tempo e fiz experiências para tentar replicar os alimentos específicos criados para o exército egípcio. E cheguei a reproduzir produtos que poderiam ter as mesmas qualidades que o maná, só que não teriam os problemas de conservação que aparecem no texto bíblico, que de um dia para o outro já não podia ser usado. Tá? E estes produtos formavam, que eu fiz, pequenas barrinhas desidratadas, de pouco peso e de fácil conservação. Tem que ver que o exército egípcio tinha que atravessar desertos, às vezes. Sim. Não podia estar carregando muitas comidas e coisas. Então, eles desenvolveram uma série de barrinhas, tá? Com super proteínas. E isso é interessante, porque podemos dizer que o maná tem uma certa semelhança, e eu estava procurando isso, e consegui coisas interessantes. Mas também, por outro lado, surgiram outras coisas. No final do século XX, residentes árabes da península do Sinaí vendiam o que se chama resina da árvore de tamargueira, que se diz ma'an es simá, que significa celestial maná. Temos uma tamareira aqui. Tamargueira, perdão, não é a tamareira, tamargueiras, que são muito abundantes no sul do Sinaí, tá? E sua resina é semelhante a uma cera, tá? Que se derrete ao sol, tá? É doce e aromática como se fosse um mel, e tem uma cor amarelada, assim, que coincide com as descrições bíblicas do maná. Mas o maná da tamargueira é encontrado no Sinaí somente durante os meses de junho e julho. E além disso, o maná bíblico não podia se preservar, tá? Porque não durava até o dia seguinte, exceto aqueles que se retiravam sexta-feira, porque o sábado não podiam pegar. Então tinha dose dupla, tá? E diferia muito também essa resina, difere muito da forma de preparado do que se dizia na Torá sobre a forma de cozimento. Agora, em contraste, o maná da tamargueira pode durar dias. Tamargueira. Não confundam tamargueira com tamargueira, são coisas diferentes. Pode durar vários dias. Sim. Tá? Embora possa ser cozido, não pode ser assado. Tá? Então, estas diferenciações indicam que, ao aceitar o maná como um produto natural do Sinaí, estaremos rejeitando ou negando o relato bíblico. Tá? Então, outra proposta, e talvez a mais próxima, mas igualmente misteriosa frente ao relato bíblico, surge do chamado maná encontrado na missão adventista do sétimo dia da Nampa, em Angola. Tá? E trata-se de flocos brancos com gosto similar ao mel e semelhantes à pipoca, que servem de alimento e preparado para diversas formas de fazer, tá? E isto parte, digamos, de uma rotina que aquela comunidade tem desde 1939.
Vê que é super interessante que esse produto foi submetido à análise laboratorial da Unicamp Em 2011. em 2011, né? E o laboratório comprova que esses flocos são basicamente frutose, glicose, sais minerais e aminoácidos, ou seja, apropriado para a alimentação humana, né? Mas será que existia algum maná no Antigo Egito? Na verdade existia um pão de ouro, tá? Opa, como assim? O pior é que existia pão de ouro no Egito, tá? E existe até hoje o pão de ouro. De formato cônico. Aí temos uma imagem, tá? Dado, digamos, aos deuses, que poderia ser considerado, então, um maná, um alimento divino e sagrado. E os egípcios, temos que entender que já falamos disso, dividiam o corpo em partes, tá? Uma parte densa e outra parte sutil. E sabiam que tinham que alimentá-las adequadamente e nutri-las. É como dizer, bom, nossa aura, nosso K precisa se alimentar. Tá? Então podemos dizer que existia um maná que alimentava a alma eterna. Isso é importante, porque nós vamos a ver ofrendas em los túmulos, em los templos, dado aos espíritos, a essência energética desses seres. E a fórmula de ofrenda no Antigo Egito é uma frase ritual que tem sido repetida continuamente em túmulos egípcios desde o Reino Antigo. E que vou passar para vocês. Eles diziam, quando chegavam ao túmulo, para transformar aquela ofrenda em uma energia. Hetep dahen sawit, otep dinsut. Hetep dahen sawit, otep dinsut. Os antigos egípcios acreditavam que esta fórmula permitia ao falecido participar das ofrendas feitas pelos sacerdotes ou de seus parentes. E lembre que estas ofrendas eram representadas em imagens, gerando energia ao serem pronunciadas ou invocadas. Então, desta forma, nunca faltaria alimento no mundo invisível, digamos assim. Me falaste uma vez que os templos da deusa Thor faziam algo que poderia ser considerado um maná ou uma amrita nos templos de Hathor? Bom, tu vê, acho que em 1904, Flinders Petrie descobriu as ruínas de um antigo templo egípcio da quarta dinastia, Poxa, super antigo. Sim, construído por Sneferu, 2600 a.C., tá? E dedicado à deusa Thor, bom, que é uma deusa que não temos suficientes lives para falar dela, tá? E isso está onde? Petrie descobriu isso escavando o Monte Horeb, tá? E este lugar, temos que lembrar, corresponde à montanha bíblica de Moisés. E segundo as descobertas, o templo funcionou da quarta dinastia e indo até a 20ª dinastia, representando então 1500 anos de atividade. Imagina 1500 anos de trabalho, estudo, pesquisas alquímicas, conhecimentos secretos, no mesmo monte que Moisés foi a bater um papinho com Deus, uma farsa ardiente. Então, o que sabemos por tradição é que os templos de Hathor se produzia um leite simbólico de Hathor. Tá? E parece ser que esta bebida aumentava a expectativa de vida dos faraós também. Sabemos que essa dádiva era só concedida aos deuses e aos reis. Bom, tu vê, vamos ser claros, não? Ramses viveu mais de 82 anos. Naquela época, né? Naquela época, o promedio de vida era 40. 36, 38, 40. Então estamos falando de duplicou o tempo de vida. Então, podemos concluir que esse conhecimento da produção desta substância pode estar intimamente relacionado com o Amrita, o elixir lunar, tá? O Soma, que seria a água da vida na Índia. Tá? Porque elixir lunar, estamos falando da lua
e do leite, do prateado e do branco, tá? E da grande mãe, que a lua é considerada a grande mãe, e estamos falando de Hathor. Então existem simbolismos de energias e de mitos muito semelhantes. Agora, outras tradições dizem que o maná consumido diariamente pelos israelitas era algo parecido ao famoso pão de ouro, tá? Em egípcio era mefaquesat. Mefaquesat era o pão de ouro, tá? Aí temos um pãozinho de ouro, tá? E esse pão de ouro é feito com lâminas de ouro, tá? E se come, depois é comestível. Não esqueçam que dentro de nossos corpos humanos existem por lo menos 2 gramos de ouro. Olha quanto valemos, não? Esto se não tem dientes de ouro, não? Pode ter um pouquinho mais, né? Pode ter um pouco mais. Então, digamos que este pão só era manipulado por sacerdotes e só podia ser ingerido pelos reis e pelos deuses da antiguidade, pois possuía propriedades de regeneração de tecidos e aumento da percepção. Então, nesse caso, né, no caso desses produtos terem existido, nós estaremos falando de elementos semelhantes à ambrosia e o néctar, né? Exatamente. Talvez Moisés, diz, né? Moisés tivesse conhecimento destes produtos e talvez ele tivesse algum tipo de acordo com os sacerdotes e sacerdotisas do templo de Hathor para produzir uma espécie de pão de ouro, digamos assim, que ajudasse o povo hebreu a sobreviver 40 anos no deserto. Claro que estas são algumas especulações que recolhi nas minhas viagens, tá? Mas pessoalmente entendo que realmente estes alimentos sagrados dos deuses poderiam levar quem os consome a níveis superiores de saúde física, mental e de consciência. O Rafael disse que o pão de ouro é o precursor do pão de queijo. Pode ser. Tudo é possível. Quem está nos assistindo de outros países não sabe o que é pão de queijo, talvez, né? Eu acho que não tem, não. No Uruguai não tem pão de queijo. Não, é um produto tipicamente brasileiro, mineiro, né? Bom, mas por hoje nós vamos terminando por aqui. E para aqueles que desejam conhecer a cultura egípcia e seus mistérios, saibam que não basta só viajar, visitar os templos e museus. A gente precisa de algo mais, né? E esse algo mais nós estamos dividindo com vocês em cada live. E com todos aqueles que já se anotaram para partir juntos, né, com a gente ao encontro do sagrado em nós. Então, vamos fazer essa viagem, né? É isso aí, nós vamos fazer juntos uma viagem em março para o Egito, com um roteiro místico, né, seguindo as tradições, praticando as meditações, para nos reencontrar com o nosso passado. Aqueles que queiram nos acompanhar, vamos juntinhos. Temos mais informações aqui na descrição do vídeo e se quem quiser maiores informações também é só entrar em contato com a gente. Quero lembrar que são poucos lugares, né? A gente já está praticamente... assim no fim. É decir, se todas as pessoas que estão querendo ir se anotassem hoje, já estava lotado. Pero ainda hay unas pessoas, não, pero tenho que ver porque quero levar minha amiga, quero levar, e tem um pariente que quer ir, bom, então tenho que esperar porque agora no fim de ano se reúnem todos, não? Isso. Aí que fica espalhando a ideia, tá? E aí que vamos ver até onde podemos ir. Mas todo mundo pode ir. Lo que nós temos um pacote mínimo de 15, que temos um preço muito bom da parte aérea. A parte terrestre é igual daí depois. A parte terrestre é igual. Então essa parte aérea pode haver uma pequena modificação se passa desse número de 15, que pode subir um pouquinho o preço, tá? Mas o que nós está querendo é que pelo menos fechar esse número e depois nos que entrem vamos tentar ver o melhor preço. Isso aí. Porque é o melhor preço e o melhor tempo, tá? Porque se vocês vão procurar várias companhias aéreas, vão ver que nosso tempo de viagem é o menor que todas as outras. Sim. E com o diferencial, né, pessoal, de vocês irem junto com o mestre, né? Vamos ter palestras, né? Prática, noite, vamos ter meditações, discussões, né? E exercícios, tudo para vocês poderem sentir mais aquele local fantástico que vocês vão estar visitando. Isso aí. Vamos dar nossa oferenda aos deuses. Então, pessoal, um grande beijo para vocês.
Tenham uma excelente semana. E semana que vem a gente se encontra. Eu sei que já vão ser 2 fins de semana assim agitados aí, né? Com o Natal e Ano Novo. Mas as lives vão ficar gravadas, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, é só assistir. É isso aí. Tá bom? E ano que vem vamos ter novidades no canal. Muitas novidades. Estamos trabalhando arduamente nisso. E esperamos ter o apoio de vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.